Dileto de Deus, é com muita alegria que nós estamos aqui no nosso podcast Paz e Bem e acolhendo aqui a nossa querida Rosângela. Ela é fundadora da comunidade católica Amigo de Deus. Rosângela tem uma caminhada grande na renovação carismática, pregadora, uma mulher que tem evangelizado muito na nossa região. E nessa alegria, Rosângela, queria que você se apresentasse um pouquinho. Você é psicóloga, você tem feito essa harmonia de espiritualidade e psicologia. Se apresente um pouquinho para nós. Poxa, que alegria, Padre Armstrong, que é padre e que é meu amigo, né, de longas datas. É uma honra, é uma alegria receber o convite aqui do podcast Paz e Bem. Me senti muito honrada em estar fazendo a abertura aí da primeira mulher a ser entrevistada aqui no podcast. Já maratonei todas as entrevistas, viu? E repasso e recomendo para todo mundo fazer isso também. Pessoas pode se inscrever aí e passar para os amigos, compartilhar. Um conteúdo maravilhoso, né? Então, eu sou Rosângela Neves Sena, não parece, mas eu já estou com 56 anos. E, assim, a psicologia entrou na minha vida há cerca de 9, 10 anos, né? Mas a caminhada como cristã, eu fui batizada com mais ou menos 15 dias de nascida, né? Então, sou casada com o Glauber há cerca de 32 anos, tenho um casal de filhos, o João Glauber e a Isabela Maria, e como o senhor já colocou aí, há cerca de 19 anos fundamos aí a comunidade missionária Amigos de Deus, nessa vivência da espiritualidade da renovação carismática católica, mas vivemos 16 anos na comunidade Anuncia-me também. E esses 16 anos, essa caminhada, né? Como surgiu a psicologia assim na sua vida? Olha, foi engraçado. Eu nunca imaginei que estaria, né, nessa interação com a psicologia. Quando chegou aqui Dom Flávio, e várias pessoas já citaram esse bispo aqui, né? Eu tenho observado. Quando conheci Dom Flávio, eu fui apresentar um pouco o trabalho dos Amigos de Deus. E ele me fez uma provocação maravilhosa. Ele usou um termo: quem aprende mais, serve melhor. E me questionou, eu tinha feito um pouco histórico da minha caminhada e deixei para ele nessa entrevista lá com ele. Fomos, porque a gente faz muito a viagem, né, além de diocese também, e ele me provocou com essa pergunta, né? Por que você não volta a estudar? E isso para todos os membros da comunidade Amigos de Deus. E isso ficou ressoando, sabe, dentro de mim, e eu me perguntando o que eu deveria fazer, e eu fazia essa pergunta para as pessoas também. E na época eu fui fazer uma formação em Brasília para pregadores da renovação carismática. E lá eu fiz essa pergunta para a coordenadora nacional, que é a Beatriz Spier. E ela disse: meu amor, eu não conheço você, mas você poderia perguntar para quem te conhece, que é o Espírito Santo. Aí ela me deu uma dica: faça uma novena ao Espírito Santo, ore no Espírito e faça silêncio, espere que ele vai lhe responder. E na terceira noite, orando, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu já tinha perguntado para algumas pessoas: e se eu voltasse a estudar, o que você acha que eu deveria fazer? E alguns chegavam e diziam: olha, você pode ser filósofa para você ir para a escola, influenciar bem os jovens. E eu disse: bem, mas o meu sonho era ser teóloga, que eu sou apaixonada pela palavra de Deus, né, e gostaria. E eu lembro que o padre Kleberson, numa caminhada, que fomos numa missão, ele estava no interior, acho que Lago Grande, e aí, Perpétuo Socorro, por ali, né? E aí íamos na caminhada com ele, e ele disse assim: mas você já é uma psicóloga de Deus? Eu disse: não, mas eu quero o estudo em si, né? E aí, com isso, nesse sonho, foi como se alguém batesse no meu ombro, algo assim de carismático, né? E dissesse assim: você não será nem teóloga, nem psicóloga, nem filósofa, você vai fazer psicologia. E eu cheguei a falar isso na universidade, né? Como foi para eu chegar lá? E aí eu fiquei muito surpresa, porque eu realmente não pensava, nunca tinha imaginado em fazer psicologia.
E eu fui procurar saber o que era. E naquele mesmo dia em que eu sonhei, pela parte da manhã, chegou uma pessoa em casa com um livro e disse: Mana, eu comprei esse livro aqui, mas eu não entendi nada. Então eu trouxe aqui, te dou de presente. Tu lê... Não é esse exatamente, né? Mas você lê e depois você me fala. E quando eu peguei o livro era de um casal de psicólogos católicos da Canção Nova. Eu disse, bem, então eu acho que é possível ser psicóloga, né? E aí, um outro rapaz, eu lembro, ele trabalhava no Banco do Brasil, fiz a mesma pergunta, ele disse que eu já era psicóloga de Deus. Eu disse, mas Deus não precisa de psicóloga. Ele disse, precisa sim. E aí, com isso, eu saí com o Glauber e passei aqui atrás na Fundação Esperança e vi a propaganda do vestibular para psicologia. Gente, eu fui saber, era mais de R$ 900 para fazer psicologia. Eu disse, bem, Espírito Santo, eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou estudar psicologia? Voltei lá no bispo. E aí ele disse, olha, minha filha, o mesmo que você fez comigo, você pode fazer com a Fundação Esperança. Escreva a sua história, conte sua trajetória e veja o que é possível que você vai entrar para você estudar. Só que para eu fazer isso, eu tinha que fazer o vestibular, eu tinha que estar matriculada na instituição para que eu pudesse, então, fazer essa solicitação de uma bolsa para estudar. E eu lembro que foram 2 irmãos que pagaram para mim a minha matrícula. Um açougueiro, um amigo lá do grupo de oração, Amigos de Deus, e a dona Janete Almeida. Era R$ 910, um deu 400, o outro 500 e eu entrei com R$ 10. E consegui fazer a minha matrícula, fazer o vestibular. Minha surpresa, quando eu chego lá, padre Rubinei estava lá fazendo o vestibular também. Foi meu colega também de psicologia. Então, em 2015, foi esse processo todo. Em 2016, eu ingressei na universidade. Primeira aula de metodologia científica. Eu disse, Senhor, para que o Senhor me mandou para cá? Eu não vou conseguir esse negócio. Eu estava há 19 anos fora da faculdade, fora da escola. E naquele dia eu chorei bastante, mas aquela pergunta para Deus me trouxe uma resposta. E Deus disse, aonde eu estou, eu quero que estejam meus amigos. Foi a minha primeira crença negativa quebrada. Eu tinha uma crença de que na faculdade Deus não habitava, que na faculdade era o lugar de perder a fé. Meu esposo tinha, por exemplo, a crença de que na faculdade era lugar de mulher trair marido, né, de destruir a família. E essas crenças foram sendo derrubadas. Porque eu pude ali, a partir da coordenação do conselho da Fundação Esperança, que era o Ednei na época, reunir com os mestres e doutores da universidade, criar um grupo de oração dentro da universidade, fazer momentos de espiritualidade dentro da universidade. Então, assim, foi uma revolução comigo e com o espaço onde eu estava. Era Fonte de Água Viva o nome na época, né? Depois outras pessoas vieram e deram continuidade ao grupo. Então, foi chegando e foi acontecendo a obra, né? Foram 5 anos de muitos desafios mesmo para fazer esse diálogo da Rosângela católica, da Rosângela missionária, entregue a isso e entrar em contato com as teorias da psicologia. Então foi um período assim de uma desconstrução muito grande, interna, sabe? Aquela entrega, aquela doação e de repente aquela renúncia, eu não poderia estar em tantas missões, eu tinha que estudar, o desafio econômico, financeiro. Às vezes eu voltava chorando, padre, para casa, com fome. Eu não tinha o dinheiro do transporte, eu não tinha o dinheiro do lanche. E eu passava a manhã toda estudando e eu voltava caminhando a pé para casa. E foi uma época, assim, muito desafiadora, né? Mas eu tomei uma decisão. Alguém me disse assim, olha, se psicologia tem que ler muito, que você corre o risco de perder a fé, de abandonar a missão, veja como você faz para fortalecer sua espiritualidade. Então, eu já tinha a prática de estudar, de fazer a leitura orante da Bíblia, de fazer o diário espiritual. Fiz o método da Canção Nova, da Shalom, dos Verbitas, vários métodos. Aliás, esse dos Verbitas foi o que eu encontrei para esse primeiro ano
na universidade. Eu disse, se eu tenho que ler muita coisa, eu vou ler a Bíblia toda em um ano. E eu encontrei esse método de fazer 4 capítulos da Bíblia por dia. E depois de eu fazer a minha leitura, a minha oração, então eu ia ler as apostilas, as teorias, as tarefas, os seminários que eu tinha que preparar. E era um desafio muito grande, porque era muito conteúdo. Coisas que há muito tempo eu não fazia, né? Mas eu lembro que uma professora, doutora, disse, o que você fazia esses 19 anos que você não estava na escola, numa faculdade? E eu disse, a minha prática era ler a Bíblia e fazer meu diário espiritual, preparar pregações, formações e tudo mais. E ela disse, foi isso que manteve o seu cérebro muito aberto, muito positivo, para ter a facilidade de aprender as disciplinas de psicologia. Foi um pouco isso aí para chegar até aqui. E claro que você já tinha uma caminhada. Diga para nós também essa sua caminhada, como foi para você começar a caminhar na renovação carismática e chegar até, há 19 anos atrás, fundar essa comunidade Amigos de Deus? Olha, primeiro presente. O meu nascimento foi lá na área São Sebastião, a área de Várzea. Meu pai e a minha mãe eram de famílias católicas tradicionais. Só que para sair de casa até a capela de São Sebastião era cerca de 1 hora de canoa para chegar até aquela capelinha. Mas foi lá, aonde Frei Raimundo, que era dos Estados Unidos, era missionário lá. Sou muito grata aos franciscanos por isso, né? E lá minha mãe me batizou, me levou para o batismo, né? Há 15 dias de nascida. Nasci 16 de janeiro, mais ou menos em 9 de fevereiro, por ali, eu já estava sendo batizada. Critério da minha mãe, eu nasci muito feia. Poderia morrer, então vamos batizar para não morrer pagã, padre. E foi o melhor presente que eles poderiam me dar. Aos 9 anos de idade, eu fiz a primeira comunhão. Foi Frei Raimundo que fez a primeira comunhão. O batismo, se eu não me engano, foi Frei Floriano, que o senhor já falou aqui também em outros, né? Parece que foi isso. E a partir de lá vim morar para Santarém. A crisma já foi no Santíssimo, com Dom Lino, né? Tempo do Frei Mauro, já? Frei Mauro, né? Com Frei Mauro foi uma amizade muito profunda, né? Eu lembro que ele não gostava de bateria na igreja, de barulho na igreja. E eu estava com... Uma vez ele voltou dos Estados Unidos e eu estava no quintal lavando roupa. E ele chegou lá em casa. Nunca tinha recebido a visita de um padre na minha casa, né? E ele chegou lá e disse, Rosângela, pode levar tambor para dentro da minha igreja? Disse, o que aconteceu, Frei Mauro? Ele disse, minha filha, voltei para os Estados Unidos. Muito frio lá, não tem alegria, não tem palmas, não tem tambor. E o meu esposo tocava contrabaixo, não era tambor. Mas eu lembro que teve uma ordenação que foi na Praça do São Sebastião, não sei se o senhor lembra. Eu estava fazendo a munição naquela celebração e faltou energia. E o único instrumento que ajudou a manter a música na celebração foi uma bateria. E foi na época que ele estava lá também. Eu não lembro exatamente, mas ele era da região do Tapará, o nome do sacerdote que foi ordenado lá. O Padre Carlos. Padre Carlos, né, que esteve na matriz, alguma coisa assim, acho que foi esse mesmo. Sim. E eu estava fazendo a munição lá. Mas falando de Frei Mauro, Frei Pedro, ali na paróquia onde eu habito, onde foi a minha história catequética, eu participava de grupo de jovens, por exemplo, lá do CRAF, Clube Recreativo Amigos do Futuro. Era lá no Distrito 9. Não era muito espiritualizado, né? Mas estava lá. Depois que aconteceu o encontro pessoal com Jesus em 89, a convite da Antônia Torres, que é professora, hoje ela atua mais dentro do Cursilho da Cristandade. Ela me fez esse convite, padre. Eu tinha uma necessidade, eu acho, de Deus, uma saudade de Deus. Deus. Ela era do Fanuel. Fanuel! De Deus. Isso, eu participei lá. E participava, né? Exatamente. Eu acho que foi de lá que a gente começou essa história, né? E esse convite dela foi algo assim tão forte no meu coração que na sexta-feira eu arrumei a minha mala
e cheguei na praça a pé. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém na praça, não tinha ônibus, não tinha nada. E eu voltei chorando, bati na porta da casa dela, cadê a Antônia? Voltaram, eu perdi o ônibus, o que aconteceu? Lá vem a Antônia de lá e disse, meu amor, o encontro é só amanhã. A gente só vai subir amanhã para Emaús. Olha como é que eu estava, né? Essa necessidade de Deus na minha vida. E foi então que a gente subiu para Emaús e aconteceu esse encontro real, verdadeiro, transformador com Deus. Foi conhecer a renovação carismática. O Idemar Portela estava pregando, a professora Lucineide, Jerônimo. Eu lembro que foram 100 jovens que foram totalmente impactados com o batismo no Espírito Santo. Davi Lima, 89, padre. Fazia desde 87, eu já sabia já. Exatamente. 86, 87 já tinha, né? E vocês tinham aquelas noites lá no São Sebastião, né? As vigílias e tudo mais. Tinha os domingos carismáticos, que era... Quarto domingo, isso, exatamente. Eu sei que esse encontro... Primeiro, a notícia que chegava lá é que Deus me amava e eu não acreditava nisso. Eu tinha uma vida totalmente disfuncional. Embora eu estivesse na igreja, participava de grupo de jovens, participava da coordenação dos jovens, ia todo domingo na missa, eu não conhecia Jesus, padre. E eu acredito que isso é uma realidade hoje para muitos. Estar na igreja, estar na Eucaristia, na Santa Missa e não conhecer Jesus. Então, o marco referencial, o hiato, né, o divisor de águas para mim foi esse encontro na renovação carismática. Eu já tinha toda uma trajetória catequética, né? Eu trabalhava para Jesus, mas eu não conhecia o dono da obra. Infelizmente era assim. Não conhecia o patrão. Não conhecia meu patrão, como diz Padre Pio, né? E aquele encontro foi assim, eu retornei dali, eu lembro que eu fui ter o contato real com a palavra de Deus. Eu queria ler a Bíblia, eu tinha uma sede, uma fome, parece que as letras saltavam do livro para mim, Deus falando comigo, eu te aprecio e te amo. Aquilo era tão real, sabe? Isaías 43, Isaías 49, João 3, sabe? Se você crê, você é salvo, se você não crê, você já se condenou. Só que, olha, imagina uma família católica, pai, mãe, irmãos de ir na igreja e eu queria ler a Bíblia e eu era muito criticada. Eles diziam, agora a Rosângela é só glória a Deus, aleluia, né? Então eu esperava que eles dormissem e eu pegava a Bíblia, uma vela, padre, eu acendia, eu ia para debaixo da cama rezar, para não incomodar ninguém. E lá eu fazia a minha oração pessoal, meu diário espiritual, o qual eu faço há 35 anos até hoje. Ler a palavra, orar e fazer um registro dessa oração. E isso me nutre demais. Eu não sei viver num outro modelo, minha espiritualidade, né? Tenho feito isso há cerca de 35 anos. E aí é como que vai abrindo as portas espirituais, né? O que a gente vê, por exemplo, no momento atual, eu estou fazendo 2 cursos, né? Estou fazendo uma segunda graduação, que é a Teologia Terapêutica. Olha, ganhei uma bolsa depois que eu concluí aí a psicologia. Estou no 3º ano e estou fazendo também psicologia transpessoal, que é a 4ª força da psicologia, na abordagem desse diálogo da psicologia com a espiritualidade, que é um pouco do que o senhor colocou aqui na entrevista, né? Então aí você consegue, é assim que você tem conseguido fazer uma unidade da psicologia e da espiritualidade? Exatamente, porque no início, na graduação, era muito conflito, né? Em saber como eu iria atuar, o que é possível, como separar as bordas, o que é o limite entre uma e outra, né? E eu lembro que uma frase final do meu TCC na psicologia, eu dizia, né? A psicologia, ela trabalha na ciência com incertezas, com dúvidas, que vão se superando. A teologia não, a teologia trabalha com certezas, trabalha com a fé, ela diz, Deus existe, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia. A graça é a relação
nessa tomada de decisão de Deus entrar em relação com o humano, né? E aí então eu pude começar esse diálogo. Tanto que no meu cartão lá de psicóloga eu digo isso, né? Sou psicóloga clínica, abordagem centrada na pessoa, a partir da demanda que a pessoa traz e não de uma estrutura técnica para atendê-los, né? Mas que eu amplio para o diálogo com a espiritualidade. Então, a psicologia transpessoal que eu estudo hoje, ela amplia, por exemplo, o conceito de self, que para nós, na espiritualidade, é a alma, é o espírito, é o eu verdadeiro, e o conceito de ego, que é a personalidade. Então, muitas linhas da psicologia só trabalham a personalidade. Aqui a gente consegue trabalhar as duas, ampliar, aprofundar, e isso é muito curador, isso é muito transformador, né? Para as pessoas, e tem funcionado, graças a Deus. A gente vai firmando os passos, né? Eu estou há 4 anos como a psicóloga clínica atendendo, né? A experiência de estar aqui na paróquia, contribuindo também, que é uma honra para mim, e lá na própria Pastoral da Escuta, na Paróquia do Santíssimo Sacramento, já faço isso há 3 anos, mais de 3 anos. Por quê? Porque treina a escuta, né? Porque você, para mim, assim, é me colocar à disposição de uma igreja que me oportunizou estudar psicologia. Porque foi a igreja, foi o bispo, foi uma instituição como a Fundação Esperança, que é da igreja, né? Que é da igreja católica, né? Administrada, né? Muito, muito competentemente. Mas eu quero me colocar à disposição desse serviço, né? E, por exemplo, agora a Rita, que trabalha no setor de psicologia da Diocese, nos convidou para estarmos mais próxima e fazermos um dia D de escuta psicológica na Praça da Matriz para os funcionários do comércio que estão em adoecimento. Olha que lindo! E a gente está lá juntos, fazendo isso. Como a psicologia, às vezes alguém está com alguma dificuldade, depressão, angústia, dias sem dormir, quando a pessoa está desempregada, dificuldade financeira, dificuldade no matrimônio, aí a pessoa diz assim, olha, vai no psicólogo. Aí a pessoa diz, não vou não sou doido. Então, como a psicologia tem ajudado as pessoas, a parte emocional e psicológica do ser humano? Perfeita, maravilhosa pergunta, padre. São 2 caminhos, né, que se retroalimentam, né, que precisa das 2 coisas. Normalmente eu dou um sorriso quando eu ouço isso, porque as pessoas resistem muito. Claro que esse paradigma já vem sendo transformado pós-pandemia, né? Mas o que a gente costuma colocar para a pessoa, para o cliente que busca essa ajuda psicológica? A ajuda psicológica é para você não ficar doido. Não é para doido, né? É para você não ficar. Porque as pessoas vão ali adquirindo tantas dores, não tem como e em quem confiar para compartilhar suas emoções doloridas, adoecidas. Eu gosto do conceito enfermidade. Enfermo quer dizer não estou firme. Eu estou vulnerável emocionalmente. Doença tem a ver com o modelo biomédico, com dor, né? E é claro que tem a dor emocional. E é incrível, eu sou testemunha nesses 4 anos de que uma escuta qualitativa já faz a transformação, já abre para o processo de cura. Não é que o psicólogo cura a pessoa, é que ele propõe o cuidado e a pessoa, ao se sentir cuidada, ela ativa o seu processo de cura. Né? E quando você une isso, que são as 2 potencialidades maiores do ser humano, né? A psicologia e a espiritualidade. Então, trabalhar com 2 potências, né? De que pode trazer o equilíbrio emocional e espiritual, desenvolver isso. Porque, me permita ainda, o que a gente vê, por exemplo, na catequese, nas lideranças dentro das comunidades, das pastorais? Fazem um processo de espiritualidade, mas não fazem um processo humano de autoconhecimento.
de autoconhecimento, de superar seus limites, sabe? Às vezes a pessoa está lá na igreja servindo na catequese, mas a família está se autodestruindo, os relacionamentos estão desgastados, são vítimas de violência, sabe? E às vezes são pessoas vítimas de violência doméstica dentro de casa e utiliza ir para a igreja como uma fuga. Eu já vi várias vezes o marido dizendo: isso é frescura, isso aí não é nada, isso é manha. E a esposa com depressão. Exato. Outra, se o homem é muito machista, ele vai procurar psicólogo, ele resiste nessa frase: eu não estou doido. Exato, exatamente. E isso adoece e cronifica, né? Já chegaram com a gente casos de psicologia, de depressão crônica, onde a pessoa realmente entra num processo adoecedor e o próprio ambiente familiar, como o senhor acabou de colocar, que é para ser, né, o processo do cuidado, de levar para ter a saúde, não. São exatamente essas palavras que o senhor usou. Isso é coisa da tua cabeça. Isso não tem nada a ver. Isso é frescura. E a pessoa está num processo cronificado de depressão. Outra coisa é julgar aparentemente a depressão. Hoje se sabe, pelo menos dentro do DSM-5 e do CID-11, que existem 7 tipos de depressão. Então não dá pra gente julgar simplesmente, né? Que é depressão, não, mas eu não tô sem tomar banho, então não é depressão. Tem a depressão funcional. Tem pessoas que estão trabalhando na igreja que estão deprimidas, que elas mantêm ali empurrando com a barriga as situações, mas porque assim, padre, para que a gente diagnóstico que é realmente, a escuta vai nos permitir a escuta clínica. Tem um histórico de 2 anos de sofrimento. É o mínimo para dizer que aquela pessoa pode estar. São 14 sintomas para eu identificar a depressão. Aí na primeira fala você já vê 6. 2 anos. Por exemplo, quem cuida de quem cuida? Então, um cuidador de um idoso, de um adoecido, ele também adoece. Pesquisas científicas comprovam que quem entra em contato, em convivência com quem está doente, adoece. E quem é que está cuidando, quem é que está escutando esses cuidadores? Por exemplo, a gente trabalha aqui, tem entrado em contato com os ministros da Eucaristia, e a gente tem reforçado essa necessidade de o ministro da Eucaristia estar próximo das ovelhas do Senhor, visitando a casa das famílias. E aí chega lá, você entra em contato com aquele que é cuidado e com o cuidador. Então, de repente, fazer esse link com essas pessoas que cuidam para receber o cuidado aqui, para receber uma escuta psicológica adequada, né? Eu lembro que numa das primeiras escutas que eu fiz, na Pastoral da Escuta, o senhor acredita que a pessoa, ao sair da igreja, se perdeu e não acertou voltar para casa? Ela disse: eu fiquei tão leve, tão, sabe, de uma forma ali renovada, que era como se eu não quisesse voltar para aquele caminho. Ela disse: eu parei, sentei numa calçada, orei, voltei para a igreja para eu reencontrar meu caminho. Vítima de violência doméstica, né, de abuso. O senhor não imagina ali 14 anos sofrendo essa situação. Na verdade, não era nem daqui de Santarém, era da região franciscana de Paróquias, veio de um outro município e eu pude atendê-la. E depois dei continuidade e aquela pessoa superou o episódio cronificado de depressão e tantas outras situações. Então, eu acredito muito nesse diálogo, nessa possibilidade da psicologia com a espiritualidade. E como essa espiritualidade tem ajudado nas abordagens psicológicas que você tem atendido as pessoas? Olha, tem algumas que limitam. Por exemplo, a visão da psicanálise clássica, a do Freud, ele se suicidou, né?
tomou medicação, e a visão que ele tinha de Deus, ele entendia que era a experiência com o pai, com a mãe. Então, ela traz uma certa limitação para você trabalhar a espiritualidade. Muito obrigada. O Skinner, que é da comportamental e depois veio a TCC como evolução, ela limita ali a contingência do ambiente. Ele diz que o ambiente determina o que a pessoa é. E o que a terceira força, que é a humanista, que a gente trabalha, e já a quarta força depois, é que é essa conjugação entre o ambiente influencia, mas ele não determina. Determina. Tipo, o senhor nasce numa favela, num bairro pobre, mas isso não lhe determina de que o senhor vai ser um corrupto, um delinquente, um ladrão. Não, o senhor pode nascer pobre e não, o ambiente não vai determinar que você vai ser algo disfuncional na sociedade, né? Então, a partir daí, da evolução da psicologia, a gente chegou no humanismo, porque a crítica era a psicanálise determina que há um inconsciente e que a culpa é do inconsciente. A comportamental vai dizer que é o meio e a humanista vai chegar e vai dizer que o ser humano é um fenômeno, que ele é corpo, mente, emocional e espiritual. Já os predecessores lá, o Carl Roger, o Maslow, vão abrir para esse olhar integral, para esse olhar holístico, né, de completude, de integralidade do ser humano. Agora veja, alguns profissionais da psicologia atendem demandas do sofrimento humano, inclusive, por exemplo, da sexualidade. Aí a gente inclui, trabalha e respeita. Ok. E não inclui a espiritualidade, que é inerente ao humano, que é o fundamental, que é o que traz sentido para a vida da pessoa. Então, eu me questionava muito, por exemplo, o código de ética do profissional da psicologia, né? E o código de ética do profissional aí, que foi feito ali a partir de 2005, ele vai dizer o que eu não posso fazer e não o que eu posso. O que ele orienta? De que eu não posso induzir nenhum cliente à minha fé, à minha vivência espiritual. Mas o que eu descobri que eu posso? É que eu posso me fornecer de instrumentos capazes de compreender e ajudar o outro a partir da sua experiência de espiritualidade. Então, a gente estuda. Todas as sociedades garantem, todas as ciências sociais, psicológicas, humanas, todas entendem que a espiritualidade é algo inerente ao humano. Que já somos, já nascemos em busca desse encontro com alguém, com algo superior. Pode chamar do jeito que quiser. Nós chamamos aqui de Deus e Jesus nos revelou que esse Deus é nosso Pai e quer ter uma relação de pai e filho. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que nas minhas supervisões, né, era o meu temor. O que eu posso? O que eu posso? O que eu não posso? Eu fiz uma especialização em psicologia da saúde hospitalar e escrevi um segundo TCC que dizia qual é o impacto do profissional de psicologia com a sua espiritualidade no cliente. O que eu descobri nos artigos que eu encontrei? As pessoas querem falar da sua espiritualidade. As pessoas sentem necessidade de falar disso, especialmente na relação saúde-doença dentro do hospital. E quando o profissional médico, ou psicólogo, ou fisioterapeuta é cético, não há aquele vínculo terapêutico e o processo se atrasa. O que o senhor acha disso, né? Tem um médico que ele é da Canção Nova, que ele é de um grande hospital lá de São Paulo, que ele tem... Roque Savioli? Ele tem dado muitas entrevistas falando que a espiritualidade é fundamental para que possa ocorrer o processo da cura. Exatamente. Né? E a espiritualidade, ele vai dizendo a reza do terço, a oração e a missa, a adoração, e uma dessas gravações ele diz, eu mesmo sou um praticante, eu rezo o terço diariamente com a minha família,
e eu vou à missa. Vou à missa, ele diz, né? Aqui, Ir à olha, missa. 2 remédios de cura. Os sacramentos são remédios de cura espirituais, né? Os pecados capitais são as doenças da alma. É o que a gente vê hoje, não é só no campo espiritual. As ciências psicológicas estão dizendo isso, né? O orgulho, a presunção, que a gente chama de teomania, megalomania, isso são as doenças da alma, né? E aí a gente vai encontrar recursos terapêuticos para que a pessoa acesse essas consciências e possa superar e encontrar, então. Agora, os 2 níveis que podem atuar. Eu posso rezar o terço só no ego, só na persona. Como é? Aquele terço mecânico. E eu não medito nas palavras. Ou eu posso rezar um terço meditado, espiritualizado, que o Dr. Roque vai dizer que é um modelo de meditação cristã. Cada Ave Maria, cada Santa Maria, cada Glória ao Pai, cada Pai Nosso, eu vou interiorizando, eu vou colocando em acesso, e isso vai transformando a psique, isso vai transformando as células, né? Vai potencializando um estado de saúde integral. É maravilhoso, eu acredito muito. E o contato com a própria palavra, padre. Então, conte para nós aqui uma experiência assim, bem concreta dessa, como essa sua experiência, as pessoas, a espiritualidade ajudou, por exemplo, não preciso dizer o nome, tem sido bem significativo nesse processo terapêutico. Sim. Eu posso lhe dizer uma, enquanto eu estava estudando e chegou no grupo de oração. Ela estava com depressão catatônica. Não se move, não fala, alguém trouxe ela, já estava há meses. Ela tinha perdido uma situação financeira muito grave, um estado de sofrimento muito grande. E eu fui, naquela situação ali interna minha, eu dei um abraço naquela pessoa. No grupo de oração. Ela não falava nada, ela ficava catatônica, não consegue se mover. No final do grupo de oração, ela saiu levantando os braços e louvando a Deus. E disse, eu estou curada. Uma bênção. Algo assim que a gente não pode imaginar, né? Outras é que chegam no consultório e dizem assim, eu vim aqui porque eu conheço a sua trajetória como uma pessoa de Deus, da igreja, uma psicóloga cristã. Então, foi exatamente por esse motivo que eu estou lhe procurando. E, às vezes, a gente vai olhar para a vivência daquela pessoa, eu costumo dizer assim, ó, tudo o que é extremismo, 8 ou 80, é patológico. Tudo que é muito rígido é patológico, adoece. A própria vivência da fé. Se ela estiver pautada na rigidez, eu só sento naquele banco da igreja, aquele banco é meu. Esse banco é meu, olha, isso é meu lugar. Isso é rigidez psicológica, isso não tem a ver no contato com Jesus. Jesus é um quebrador de paradigmas. Jesus vai além, aquela mulher gritando, nem era da religião dele, né? E chegou pedindo, cure minha filha, expulse esse demônio da minha filha. E Jesus disse, opa, eu nunca vi alguém com tanta fé, pode voltar para casa que a sua filha está curada. É outra experiência, padre. Dos que estão na igreja, que a gente vai iluminando, ampliando e a pessoa vai expandindo, e não são poucas. E também quem é de outra denominação, ou até mesmo quem está totalmente afastado da fé e chega e consegue se reconectar à vida espiritual com Deus. Rosângela, de repente eu vejo assim a pessoa que passa por um momento de sofrimento, um trauma, ela passa como o ouro passa purificado no fogo, ela ergue das cinzas, né? Ela passa por uma experiência assim, às vezes é uma pessoa que ela consegue uma graça muito mais rápido do que eu que estou já há 10, 50 anos aqui na igreja rezando pedindo da graça. Por quê? Porque ela mergulha assim, ela não tem mais nada, ela só confia em Deus naquele momento, ela já perdeu tudo. Então, ela se lança de corpo e alma naquele pedido. E aí, às vezes, as pessoas, mas como que ela já alcançou? Essa pessoa não merece. Nós alcançamos a graça não por merecimento, né?
mas pela misericórdia de Deus. Olha, isso é um ponto muito, muito especial, padre. É claro que a gente encontra casos muito desafiadores, né? Casos assim, onde tem 2, 3 diagnósticos, pessoa com depressão, pessoa com toque, transtorno obsessivo compulsivo, com bulimia, com anorexia, numa só pessoa. Pessoas que chegam comigo e dizem assim: o que eu vim aqui com a senhora porque eu já fui com vários médicos, psiquiatras, eu já fui com outros psicólogos, eles têm técnicas muito boas, mas eu sinto que falta algo em mim que alcance, porque eu estou descrente. Eu não acredito mais em Deus. Por que que Deus não me vê? Por que que Deus não fala isso? E aí a gente vai no diálogo e vai fazendo a pessoa ir percebendo a presença de Deus o tempo todo com ela. O tempo todo. Dos recursos terapêuticos, por exemplo, é a meditação guiada, é a visualização guiada, que dentro da espiritualidade é o que a gente chama de cura interior, de adoração, São João da Cruz, de contemplação, Dávila, né? Olha, Santa Teresa d'Ávila, os 7 níveis do castelo são os 7 passos, né, da terapia. É maravilhoso essa construção, esse diálogo. Francisco de Assis passava horas diante do sacrário, né? Exatamente. Que é o que a gente vai dizer na psicologia, o estado de consciência plena, que é o que os santos nos indicaram porque tem a meditação, a reflexão da palavra, a meditação, e o mais alto grau é a contemplação. Na sua visão, assim, desses santos que, né, é um exemplo para nós, qual é um desses santos que você viu, aí houve um equilíbrio, tanto a psicologia dele e a espiritualidade desse santo é um exemplo para nós. Ficou aquela balança, como era antigamente, que a gente pesava o feijão, arroz. Sim. Olha, tem uns que eu me aproximo um pouco mais, né, como filósofo e Santo Tomás de Aquino, né? Eu oro com Tomás de Aquino, né? Os ditos é que ele botava a cabeça dentro do sacrário, né? Eu não abro o sacrário, mas eu boto a cabeça lá, né? E são experiências maravilhosas. João da Cruz, que sofreu muito, né, mas conseguiu ali o equilíbrio emocional, né? Teresa d'Ávila. João da Cruz é um exemplo. Tem um poeta que diz assim: ó igreja que eu tanto amo, que tanto me persegue. Ó igreja que eu sei que não é a igreja dos homens, mas é a igreja do Cristo que derramou o sangue por mim. Então São João da Cruz é assim, foi a própria igreja que o prendeu, o perseguiu, porque ele queria reformar a igreja. Então é um exemplo grande, né? Se eu não me engano, é ele mesmo, salvo engano aqui, né? Quem estiver escutando depois. Mas se eu não me engano, ele foi proibido de rezar. São João da Cruz, né? Porque aí o superior dele está querendo ser muito espiritual, né? Porque tinha lá os estados de êxtase, né? De repouso no espírito e essa profundidade. Então, como é que ele fez? Olha a sabedoria espiritual. Ele disse, então, eu ofereço a santa obediência como a minha oração. Não orar vai ser a minha oração, porque eu vou obedecer ao meu superior. Olha que sabedoria maravilhosa, né? Sim, foi demais. E lá nos Amigos de Deus, nós temos, por exemplo, Santa Teresinha, do Menino Jesus, né? Esse caminho da pequena via, que é o amor, o que eu descobri na psicologia? Do Freud aos últimos da psicologia positiva, por exemplo, que chega na atualidade, qual é o final de tudo que eles estudam, que eles vão afirmar como axioma, que é uma verdade implícita? O que é que realmente cura? É o que Santa Teresinha descobriu, é o amor. Só o afeto, só o amor autêntico, real, divino, é capaz de curar a alma humana. Não é lindo isso? Então, às vezes, chegam crianças adoecidas. Por quê? Infelizmente, é uma verdade. Qual é hoje a situação de pais e mães que a gente não quer aqui culpar? Pelo desafio de ter que trabalhar, pai e mãe fora. Qual é a situação da criança? Estar sendo estruturada psicologicamente por um estranho, que não é o pai e a mãe, que precisa dessa estruturação psicológica de no mínimo 2 anos de afeto do pai e da mãe,
dos avós. E aqui o meu beijo para o Romeuzinho, que está 1 ano e 3 meses, né? Olha aí. Meu netinho, que foi batizado aqui na paróquia, que foram muito acolhidos, né? A Luana, o João e o João Romeu. E aí, o que a gente percebe? São crianças hoje, o abandono está onde? Nas telas. O que as telas, hoje a psicologia já tem embasamento teórico para dizer o mal que as telas fazem para as crianças. O uso de telas. Quando a criança fica lá paradinha... Antes de 2 anos, se aconselha não usar. Zero telas, né? E muito mínimo vai se colocando ali. Porque a tela é muito estímulo para o cérebro. Ela vai produzir dopamina. A criança vai ficar agitada, ela vai precisar queimar aquela energia. Dopamina é o hormônio do prazer, da recompensa. E aí, daqui a pouco, o pai e a mãe quer controlar a criança e leva para a terapia, leva para o psicólogo, leva para o médico e vai dizer, tá com TDAH. Ou a criança tá lá já, dependente da tela, aí tá com autismo. Entendeu? E aí é o meio que está influindo ali naquela situação. Criança precisa de espaço, criança precisa de contato, de interação humana. Eu já atendi clientes que ele só sabia conversar comigo por mensagem. Ele construía história, tudo por mensagem. Ele não sabia falar humanamente comigo. Era uma pessoa de quase 30 anos. Os pais separaram, ele morava numa outra cidade. Ele não tinha músculos, padre. Era muito magrinho, sabe? Cabelo grandão. Ele ficou, acho que 6 meses comigo. O pai entrou em contato comigo. O pai já tinha sido um cliente há algum tempo. Ele voltou, concluiu aqui, que depois ele retornou, acho que foi para Manaus, parece que ele voltou a morar. Ele conseguiu ir no shopping sozinho, ele conseguia ir na orla, ele não conseguia falar com alguém para comprar um hambúrguer. Por quê? Porque ele vivia direto no contato com o celular, com o computador. Ele sabia fazer coisas lindas, maravilhosas na internet, sabe? Mas ele não sabia conviver com o ser humano. Ele não sabia interagir. Ele dizia, eu quero conversar com meu pai, mas eu não sei. Eu não consigo. Olha só. E isso é básico, né? Então, qual é a orientação que a gente fala? Eu me preparei para atender de adolescentes a idosos. Não atendo crianças mesmo, né? Até 11 anos não atendo. Por quê? Porque é muito específico, tem muito conteúdo para estudar e eu quis trabalhar essa questão da espiritualidade, então eu escolhi um público já mais adulto, né? Não esperava que fosse ter tanto, por exemplo, a procura de adolescentes comigo. E como eles vinculam com a psicóloga, de cabelo branco. Eu disse, nossa, mas você quer vir comigo? Tem certeza? Né? E eles dizem, como eu precisava disso. Então, pessoas que chegam em crise de ansiedade, já com alguns sinais de depressão, porque a ansiedade não curada transforma, né? Traz para a depressão. E rebeldia dentro de casa, falta de diálogo com os pais, dificuldade no aprendizado. E aí você coloca ali 3 meses com a psicóloga e a mãe diz, o que você fez com a minha filha? O que você fez com o meu filho? Jovens que chegam e dizem, eu não consigo aprender, eu não consigo apresentar um trabalho e eu mando um documento para a escola, eu estou acompanhando, fala com a direção da escola, mantém essa criança na escola. Tem um caso, e é claro que a gente não está aqui dando o nome e tudo mais, né? Cerca de 3, 4 casos no ano passado. A pessoa não conseguia ir para a escola, não conseguia apresentar trabalho, vinha aqui na sua igreja, na paróquia, e saía com crise de ansiedade. E aí alguém dizia assim, isso é do mal. A pessoa não está conseguindo ficar na igreja, que isso? Só se for do mal. Era uma ansiedade profunda que a pessoa estava vivendo ali. E aí a gente foi trabalhando, foi acolhendo, foi interagindo com essa pessoa. Ela chegou no final do ano passado, e disse, olha, doutora, eu consegui concluir meu 3º ano, eu consegui fazer
o momento lá de formatura, eu consegui ser Miss Caipira da minha escola, que não levantava a cabeça e não falava com ninguém. Conseguiu arrecadar o maior número financeiro dentro da escola, porque interagiu com todos os horários e todas as turmas da escola. Isso é cura. Isso é evolução espiritual. Ela diz, eu não conseguia ir na igreja, estou querendo entrar na equipe do canto, lá do padre. Você Né? falou ainda agora sobre a pessoa. Outro dia, o padre Alessandro estava celebrando, uma pessoa virou para o lado dos bancos, tinham 3 pessoas mexendo no celular. E ela disse, olha padre, hoje a ansiedade é tão grande que a pessoa não consegue se concentrar em 1 hora com Deus na missa. Então, ela virou para o outro lado, mais gente mexendo no celular. Então, na hora da homilia. E aí a gente vê como tem seu lado positivo e negativo, pessoas que já estão no grau de vício, né? É muito complicado. E quais são os desafios, Rosângela, de conciliar a prática da psicologia, a sua fé, a espiritualidade? Olha, no começo era mais interna, como eu já coloquei um pouco aqui, né? Saber o que é da psicologia, o que é da espiritualidade, fui superando aos poucos, né? Me mantendo na espiritualidade. Eu lembro quando eu ia para minha terapia, a minha primeira escuta psicológica, a pessoa não era católica e ela disse assim: olha, aqui não é o seu lugar, vá rezar. Aquilo foi terrível, né? Como é que pode uma autoridade dentro da saúde, né? Dentro da psicologia me dizer isso? E eu me desafiei, não, eu quero saber, eu quero estudar, eu quero compreender quais são as possibilidades, quais não são, né? Eu lembro que eu sentava aqui na frente da sua igreja, padre, quando eu saía daqui e vinham colegas e dizer, dona Rosângela, eu não me suicidei pelo seu testemunho dentro da faculdade. Por ver a senhora ser uma pessoa de Deus e estar lá dentro e conversar de igual para igual com os mestres e doutores da psicologia dentro da sala de aula. E o que faz isso? Só o Espírito Santo. Eu não via que eu estava fazendo alguma coisa, mas depois vinha o reflexo, né? Então eu procurava aqui internamente me resguardar de saber os limites de uma coisa e de outra. Mas aí passava um mestre da psicologia, com muita saudade, o professor Paulo de Tarso, que era teólogo e psicólogo, não lembro qual era a denominação que ele participava, mas ele passava atrás de mim, bateu na minha costa, dona Rosângela, uma mulher de Deus. Eu nunca disse que eu era, eu só estava ali. Então, ao mesmo tempo que eu me resguardava, o que eu aprendi nesse desafio? Que quanto mais eu vivo, melhor a minha fé, a minha crença, melhor eu serei como profissional. Porque eu serei ética. Então, é onde eu coloco como base o meu profissionalismo, com a ética. O que eu preciso entender, que eu já entendo, mas que o cliente às vezes não entende? Por exemplo, uma mãe leva um jovem comigo e no final ela pergunta assim, a senhora rezou por ele? Então precisa entender que o setting terapêutico, eu estou vendendo um trabalho, lá não é o local onde eu vou rezar por aquele cliente, mas eu vou trabalhar com ele o valor da oração, da espiritualidade, para que ele encontre autonomia e encontre a sua maneira própria de viver sua espiritualidade. Mas lá fora, eles me veem pregando, eles me veem orando, e eles buscam então essa vivência também, né? Então eu não estou quebrando ali o que o código de ética está dizendo. Eu não vou induzir ninguém a nada, mas eu vou mostrar para que ele veja, conheça e faça a sua escolha da melhor forma possível. Então, dessa forma, existem muitos jovens que vêm, ou adultos, que estão vivendo também um conflito religioso, né? Muitos. Então, como você tem dado essa orientação para ele, você aponta caminhos. Sim. E eles vão escolher. Esse é o código de ética, diz isso, né? Exato. O que a gente diz como é o papel, qual é o papel do profissional da psicologia? É ligar luzes, é abrir janelas, é abrir portas, é estar com a pessoa. A compreensão empática, o que é? Eu sentir com a pessoa,
Qual é o dilema dela? Qual é o conflito dela? Qual é a dor dela? Por que que ela não está conseguindo vivenciar a fé? O que levou ela? Qual é o histórico familiar, social, cultural que levou ela para esse lugar? E aí, o que que acontece quando a gente bota a luz num lugar? A gente vê o que está arrumado e o que está desarrumado. O que está limpo e o que não está tão limpo. E aí a gente pergunta, e o que você quer fazer agora? Você quer organizar isso aqui? Você quer limpar isso aqui? Para você compreender melhor? Por exemplo, tem adolescentes que chegam e dizem, eu não quero saber de Deus. A minha mãe quer me obrigar a ir para a igreja, eu não quero saber de igreja. 3 meses depois ela diz, tia, eu tô na equipe tal. Tia, olha, eu tô indo na missa. Eu fui na adoração, tia. Eu fui lá na Santinha. O que que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu só mostrei para a pessoa onde estava o conflito. Em obrigar. Onde estava o conflito? Em oprimir a liberdade que a pessoa tem de buscar o próprio Deus. A pessoa estava, quantas vezes, vendo coisas, passando por situações ali Porque é assim, o que acontece? A vida e a espiritualidade é como um rio que flui. Alguns santos falam disso. Essa questão de obrigar é como ir contra a natureza. O senhor imagina que a cachoeira jorrando e o senhor tentando segurar a força da natureza? É isso que vai adoecer a pessoa. Então, quando ela acolhe o percurso natural da vida, ela vai encontrar o lugar de Deus, o lugar da espiritualidade, da religiosidade. O que a gente coloca como panorama? Dentro do humano há o sagrado. A expressão de instituição religiosas são diversas, mas além da instituição tem um círculo maior que é a espiritualidade. Então, a necessidade do sagrado, ela transpassa, ela supera, ela vai além da instituição religiosa. Porém, a minha vivência é dentro de uma instituição católica carismática. Essa é a minha, certo? Agora, eu coloco para a pessoa dentro da sua realidade, aonde você se vê. Eu tenho clientes batistas, eu tenho clientes da Assembleia de Deus, eu tenho clientes do Sétimo Dia, eu tenho clientes espíritas. E dizem assim, nossa, como é possível ser cristão e ser elo de unidade? Assim, então as maiores gratificações, a gratidão que você tem caminhando dentro de uma comunidade, do Santíssimo e da sua comunidade, né, amigos de Deus. Às vezes é um fogo abrasador dentro da gente que nos devora e a gente quer, né? Hoje, por exemplo, eu atuo como ministra da Eucaristia na minha paróquia. Eu fui, na verdade, na época do Frei Pedro, eu fui a primeira coordenadora da pastoral litúrgica, quando transformou em paróquia. Né? Mas eu vivia lá, na época de Frei Gregório e de outros, né? Vivia no serviço ali. Eu lembro que eu trabalhava a catequese de adultos para Crisma, alguns adultos que já eram pais, que precisavam ser batizados, primeira comunhão, Crisma, e casar e batizar os filhos. E aí o Frei Pedro mandava para mim. E eu trabalhava isso. Fazia a preparação deles. A preparação deles, né? Às vezes ele atendia alguém, né? Chegava lá, e aí ele ligava, estou mandando para você. E Pedro, ele tinha essa característica de um acolhedor, né? Ele não dava não, mas ele dava a possibilidade... Abria portas. Abria portas. A pessoa teria a sua resposta. Isso, e eu trabalhava isso com ele. Então, foi uma das grandes alegrias poder ver esse processo nas pessoas, né? Eu lembro que, por exemplo, na catequese a gente vê, tem que ter uma estrutura, uma ordem, e diz assim, não, se faltar 3 vezes, aí não recebe o sacramento. Aí, sabe o que eu fazia? Vamos recuperar essas aulas que você não pôde. Porque eu viajei, porque meu filho adoeceu, então tudo bem. A quarta-feira, a gente fazia no sábado, né? Na quarta-feira é dia de recuperação de catequese.
E aí quem tinha perdido, eu ia, não deu para mim ir, eu ligava de novo. Então, que dia que dá para você? Mas eu não perdi aquela pessoa. Não perdi, né? Não, eu retornava, eu recuperava a aula, o encontro, eu fazia resumo de retiro, e aí a gente conseguia que essas pessoas alcançassem a vida sacramental e a mudança de vida. Outro consolo muito grande nesse percurso foi, além de fundar, né, os Amigos de Deus, foi em 2010 o desafio de coordenar a renovação carismática católica. Né? Foi quando meus cabelos ficaram brancos. Eu passei por um desafio de saúde, foram 4 anos de hemorragia. Eu precisei retirar o útero, mas nesses 4 anos, foram 2 mandatos da renovação, eu estava com 7 dias submetida à cirurgia, deitada numa rede, mas o núcleo da renovação, o núcleo do grupo de oração rezava comigo em casa. Nunca foi um impedimento. Estávamos sempre instruindo, orando, rezando. De lá saíram pessoas que hoje são sacerdotes, são franciscanos, né? Que se formaram, por exemplo, na ciência da religião, que aprofundaram seus conhecimentos. Hoje, a coordenadora da Renovação Carismática é membro dos Amigos de Deus, a Cláudia. Anteriormente, a Lohane foi da comunidade Amigos de Deus. Depois casou, mudou, foi morar lá para a área do Menino Jesus, tem um outro grupo de oração para lá. Então, isso são graças que a gente vai recebendo. Quem nos orientou foi ali nosso diretor espiritual, foi Padre Jaime Sidônio. Dom Lino nos colocou, né? Com ele, e muito sábio, né? Muito santo, nos ajudou muito. Professora Francisca Carvalho, irmão Norberto, lá do Amando. Então, Deus nos permitiu esses consolos, essas graças, né? Muito grandes. Claro que a gente teve desafios, teve perseguidores, né? Que não desistiam da gente ali para viver a fé carismática, né? E dizia, se eu não posso orar em línguas em voz alta, vinha um padre dizer, então ore no silêncio do seu coração. E o Espírito Santo não vai bater asas e voar, não. Ele vai ficar lá com você. Então, por muitas vezes foram lágrimas, foram choros, mas, por exemplo, quem criou o documento da renovação carismática aqui em Santarém foi no momento em que eu estava administrando o movimento. Com quem? Com Dom Esmeraldo. Chorei quantas vezes com Dom Esmeraldo. Dom Esmeraldo dizia, o senhor é o meu bispo, eu sou sua ovelha. Se o senhor disser faz isso, eu faço. Se o senhor disser não faz, eu não faço. Então, depois outras pessoas encontraram ele no Maranhão, lá na CNBB, e ele disse o que ele reconhecia que a renovação carismática fazia nesta diocese. Então, isso são graças divinas da gente. Eu lembro quando eu precisei levar o Cristoval para a Praça do Santíssimo. O senhor teve a alegria de ter aqui na sua paróquia, né? Eu estava pregando em Oriximiná, na Diocese de Óbidos, né? Foram 3 dias lá também. E eu levei o Cristoval para lá, para o Santíssimo, na praça. Na época eu tive que alugar 18.000 de arquibancadas, colocar um carro para ser o prêmio da rifa, e a gente conseguia honrar tudo isso. E passando por cirurgia, passando por enfermidade, passando por desafios, por perseguições, mas Deus honrava tudo aquilo que você fazia em nome dele e na fé. Rosângela, se algum psicólogo ou psicóloga deseja ou sonha ou tem a vontade de fazer essa integração psicologia e espiritualidade, por onde deve começar? Primeiro, com a sua própria vivência cristã, com a sua própria espiritualidade, seja ela qual for. Quanto melhor você for como pessoa, na sua vivência, tem um autor, não me lembro agora, mas ele vai dizer, a espiritualidade, ela vai ratificar, ela vai concretizar o que você vive na vida cotidiana. Então, se eu sou cristã, vivo a minha vida, seja qual for a espiritualidade, eu estou falando no meu caso, o meu trabalho, ele vai expandir aquilo que eu sou.
Se eu não sou, o meu trabalho vai desaguar naquilo, né? Então, eu tenho colegas que conversam comigo. Eu tive a honra, padre, isso também é uma outra gratificação. Colegas psicólogos que dizem, eu gostaria que você atendesse meu pai, minha mãe, alguém da minha família, psicólogos que eu atendo os filhos. Por quê? Porque acredita no trabalho da gente, né? E isso é muito, eu acho que é uma honradez de Deus para a gente. O respeito que tem pela pessoa que a gente é e pela ética com que a gente desenvolve o trabalho da gente. Então, o meu recado seria isso. Viva 100% a sua espiritualidade e isso vai aparecer na forma ética que você vai trabalhar. E como você vê esse papel da espiritualidade dentro da sociedade contemporânea, especialmente no contexto da saúde mental, porque você vê a pessoa que tem uma boa espiritualidade, ela tem um equilíbrio psicológico também. Perfeito, perfeito. E quem não tem, muitas das vezes é a ausência dessa vivência. Um afastamento. Tem um teórico, Dr. Kepp, psicanalista, escritor, tem mais de 50 livros, doutora Cláudia Pacheco também, e outros, como o teólogo, ele não é brasileiro, o Yves Congar, acho que o senhor deve conhecer, é um nome de peso. Klepp, já li o livro dele. Né? Excelente, excelente. Então, o que eles vão colocar para a gente? Me retome a pergunta aí sobre... Dentro como a espiritualidade pode nos ajudar dentro da sociedade contemporânea, né? Essa vivência da espiritualidade ajuda no equilíbrio emocional das pessoas, psicológico. Sim. Eu vou recorrer a algo que está muito em alta aqui, que é a neurociência. O que a neurociência diz? Eles foram querer descobrir como funcionava a fé, a espiritualidade no cérebro estrutural. E aí eles mostravam imagens religiosas, imagens divinas, imagens, e descobriram qual era a área que era acessada para onde irrigava com o sangue. E eles denominaram o lugar de Deus no cérebro. Pessoas que não têm essa vivência têm essa estrutura diminuída. E pessoas que têm a vivência expande. Então, fisiologicamente, né, e dentro dos outros olhares, nós somos espirituais em concretude. Eu posso desenvolver ou não essa capacidade. E não desenvolver essa capacidade me deixa em vulnerabilidade. Olha aí, a necessidade de você desenvolver a espiritualidade. Tem gente que diz assim, olha, eu rezo em casa, não preciso ir na igreja. Aí não tem essa concretude, esse calor humano das pessoas, né? Por quê? Primeira página da Bíblia vai dizer, não é bom que o ser humano viva só. Que nós nascemos e fomos construídos, né, criados pelo Divino Criador para a coletividade. Nós somos construídos pela inter-relação humana. Nós somos seres bio, psico, sócio-espirituais. Então, o isolamento é patológico. O ser humano precisa da interação social, precisa da vivência da espiritualidade. Isso é comprovado, padre, cientificamente. Eu tenho ali recursos, um monte de artigos, de livros que trabalham isso, inclusive no Conselho Federal de Psicologia, que trabalha a psicologia da religião, desde o William James, que vai trabalhar essa questão. O que tem de psicológico na religião? E o que tem da religião no psicológico? Então, é algo intrínseco que está lá e que tem um livro que eu encontrei aqui na biblioteca da Fundação Esperança, do IESP, excelente, sobre relações humanas, que ele vai dizer isso. Por exemplo, todos os dons, todos os carismas, tudo nós recebemos em forma de sementes na nossa mente. Se eu regar, se eu cultivar, o que vai acontecer? Vai expandir, vai crescer e a natureza é generosa. Você planta um caroço de manga, nasce uma mangueira e dá quantas mangas? Centenas, dezenas, milhares, né? Durante toda a vida. Então, se eu semeio a semente da fé na pessoa e eu rego isso, então aqui entra o papel
da maternidade, da paternidade, da presença dos avós, em semear e cultivar a fé para que essa pessoa tenha condições suficientes. Porque a gente encontra pessoas adultas que dizem: não, eu não tive nenhuma experiência, que precisa passar. Então, existe um caminho mais facilitado quando já foi semeado. Mesmo que se perca uma hora, mas ela tem condições de retornar. Né? A outra é o que nós chamamos de amígdala neural, mais ou menos nessa direção do nosso cérebro, né? Que é o caso da psicopatologia. Ele não tem essa área desenvolvida, que é a pessoa que não tem afeto, que não tem sentimento, que é calculista, né? Que maltrata os animais, que abusa, que rouba, que é violento, entendeu? É uma estrutura psicológica que não foi desenvolvida. Né? E tem uma doutora que ela tem um canal, ela fala muito sobre isso, doutora Ana Beatriz, uma psiquiatra, que ela tem um livro sobre psicopatologia, que ela vai dizer, parece que isso já vem como uma estrutura, um registro no DNA e que é difícil, né? Praticamente impossível de ser desenvolvido. A gente, como psicólogo, trabalha as neuroses. A psicopatologia, ela vai para dentro da psiquiatria. Né? Então, a gente trabalha o comportamento, as ações, a espiritualidade, desenvolver as capacidades humanas. Mas a psicopatologia, ela já está definida. Ela já vem com um registro, né? E que alguma dificuldade na vida ajuda a desenvolver. Pessoas que cismam, por exemplo, com a realidade, como a esquizofrenia. Né? Então, a dor delas, da vivência delas, é tão grande que elas cortam com a realidade e entram num mundo de fantasia. Mas eu tenho pacientes assim que se dão muito bem também. Grau de pessoas também que bebem muito e não se alimentam, eles chegam a esse grau da esquizofrenia. Sim, sim. E vamos pensar que os artigos mais recentes dizem que cada dose de álcool mata 5 milhões de neurônios. Causam buracos no cérebro, né? Causa câncer, causa dependência. Vamos pensar na dor humana dessas pessoas, porque o que o álcool, e ele é feito de cana, de açúcar, vicia mais do que a cocaína, o álcool. Né? Ele quer anestesiar a dor. O que busca a droga, ele quer anestesiar a dor. Ele não quer dar acesso a essa dor. Imagina que você tem um machucado e alguém vai tocar lá. Dói muito. E a dor emocional, ela tem uma intensidade muito grande. Por que algumas pessoas chegam a se automutilar? Arrancar os cabelos, roer as unhas até sangrar. Porque ele está tentando, o corpo está tentando se comunicar com aquela dor que é tão intensa que a mente não consegue dar um nome, não consegue nomear essa dor. Então, ela psicossomatiza. A origem é no cérebro, na mente, mas ela transfere para o corpo. Porque dói tanto que ela precisa ver e dizer aonde é que está doendo. Mas o cuidado, a compreensão empática é muito poderosa. Quando alguém chega falando de uma dor como essa para você e você diz, eu te entendo. Eu fico aqui tentando compreender o quanto que está sendo difícil para você. E a pessoa desaba no choro e diz assim, nunca ninguém considerou a minha dor. Todo mundo em casa dizia que era frescura, que era coisa da minha cabeça. Então somatiza mais uma dor. E quando encontra um profissional que compreende, que escuta e que lhe dá recursos terapêuticos capazes, como uma leitura terapêutica, né? Tem pessoas que utilizam o recurso terapêutico da leitura da Bíblia. A gente tem escutado muito as mães que têm os filhos com TTAH, com essas várias síndromes, que elas passam o dia e a tarde cuidando dos filhos, né? Isso aí é cansativo. O pai tem que partilhar também desse cuidado. Com certeza. Porque às vezes ele empurra e ele pergunta assim, mas por que você não está tão cansada? Não entende. Quer dizer, tem mães que têm esse cuidado de domingo a domingo. Não tem um momento de folga, de lazer.
o pai também precisa ter essa partilha do cuidado, do Presença zelo, plena, isso né? mesmo, né? Às vezes, encontrar um remédio para o problema, a gente pensa que vai encontrar na farmácia. E não é. Não é, né? O remédio é essa presença. Lá em 1910, o Freud já falava disso. A criança precisa da interação humana para se estruturar. E estruturar o senhor fez aí, qual foi a sua área de formação agora? Engenharia. Engenharia. O que é estruturar? Para o senhor construir a igreja aqui, primeiro o senhor fez as escavações e colocou concreto, ferro, para poder construir. Então, a relação pai, mãe, criança, essa triangulação, é essa escavação para estruturar o que essa pessoa vai ser psicologicamente. Então, é visível quando há uma negligência, uma ausência. Às vezes até estão lá dentro de casa, mas não estão conectados, não estão presentes. E aí a gente precisa se questionar, precisa rever essa relação, né? Tem uma psicóloga chamada Aida Sputnik, ela já tem 86 anos, ela é da psicologia transpessoal e ela fala muito disso. Ter uma criança é se disponibilizar para ela no mínimo 2 anos. Depois de 2 anos, você pensa na sua vida profissional, em uma outra coisa. Hoje em dia, o que a gente percebe? A terceirização da maternidade e da paternidade. Coloca nisso, coloca naquilo, coloca no curso de inglês, na natação, não sei mais o que. Terceirizando. Essa construção psicológica está sendo feita nesses lugares e com essas pessoas. E quem precisaria fazer isso? Papai, mamãe, vovô. Então, Rosângela, finalizando, deixa a sua mensagem aí para os nossos ouvintes do nosso podcast Paz e Bem, e depois você faça uma pequena oração. Amém. Em primeiro lugar, obrigadíssima a Bruna, a equipe, o Senhor, né, pelo convite. Fiquei me perguntando, Senhor, por que o Senhor me colocou nesse momento lá? O Senhor deve precisar disso para alguma coisa, né? Então, minha gratidão por estar aqui com vocês, espero de alguma forma ter contribuído. É claro que virão aí os comentários, né, positivos ou não, mas agradecer a Deus pela oportunidade, lhe parabenizar por essa iniciativa excelente. Acredito que já está fazendo muito bem para a igreja de Santarém, né, e além, arquidiocese. E colocar assim a gente como profissional, mas como cristão, né? Eu passei um percurso e uma vivência humana cristã de mais de 30 anos, né? Eu tenho 56, conheci Jesus aos 21, entrei na faculdade aos 48, estou com 56, né? E então a gente vai abrindo portas, vai costurando a nossa história, né? O meu sonho, que era ser teóloga, eu primeiro fui psicóloga. O sonho disse: não, você vai ser psicóloga. Eu formei, um ano depois, alguém me manda um vídeo e diz: isso aqui é a tua cara. E eu ganhei a bolsa para fazer teologia. Né? Eu tive que defender meu primeiro TCC online. Eu tinha pavor disso. Eu tinha medo de atender um celular. Eu tinha medo de usar um notebook. E hoje eu preciso de tudo isso, eu estou na minha terceira especialização fazendo online, fazendo pela internet. Olha a possibilidade que Deus abriu. Então, isso aqui que o Senhor está fazendo é uma ponta de lança que está abrindo caminhos novos. O Senhor usou um termo em alguma entrevista que o Senhor disse, os paroquianos virtuais. Então, são portas que o Senhor abre para alcançar pessoas que jamais viriam aqui de outra forma. Isso é maravilhoso. Né? E isso vai promovendo as transformações, as transmutações necessárias para pessoas que estavam na rigidez de um modelo de igreja e que hoje o Espírito está suscitando a ser de uma forma inovadora. O Evangelho é o mesmo, Cristo é o mesmo, mas as estratégias precisam ser da atualidade. E aonde é que você vai alcançar essas pessoas? Também aqui.
e possivelmente muitas só por aqui. E eu agradeço por isso. E com isso quero finalizar com esta oração de gratidão. Quando você sentir a presença da visita de Deus, agradeça. Mas quando você sentir o silêncio e a solidão, agradeça também. Porque Deus fala no silêncio. Deus fala também na solidão. Não só nos momentos de êxtase, de efusiva presença do Espírito. Deus fala através daquele que sofre e quer compartilhar a dor. Como Madre Teresa de Calcutá, quantos rostos sofredores eu vi o rosto de Cristo na minha presença. Eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer e expandir esse momento de gratidão para todos aqueles que estiverem conosco aqui no podcast Paz e Bem. Quero te bendizer por essa igreja aqui na Amazônia, na Arquidiocese de Santarém. Quero te louvar e te agradecer pelos sacerdotes que passaram na minha vida sendo essa presença atuante de Deus, os bispos, os padres, os confessores. Eu te louvo, Senhor, e te bendigo por essa oportunidade. Eu te louvo e te bendigo pela tua palavra que me sustenta diurnamente, Senhor. Eu te bendigo e te agradeço pelos sacramentos recebidos. Eu te louvo e te bendigo, Senhor, pela fé semeada pelos meus pais, fortalecida pelos catequistas, sacerdotes, pela renovação carismática, pelo batismo no Espírito Santo. Graças e louvores sejam dadas a ti, Jesus, meu Salvador e meu amigo. Muito obrigada, Padre, e a todos, que venha a bênção do Senhor. Amém. Amém. Então, convido de novo você a se inscrever aí no nosso podcast. Convido você a fazer partilhar com os amigos. Isso vai chegar no coração de muita gente. E que Deus te abençoe você, sua família, seu resto de semana. Que o Senhor possa estar lhe abençoando, lhe protegendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Rosângela. Obrigada, Deus lhe abençoe muito. Amém. Saúde e paz. Paz e bem. Paz e bem.